Será que seremos convocados? Será que você vai ser convocado nesse dia para nos reunir nesse maravilhoso encontro nos céus, conforme o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 5? Será que eu vou ser chamado? Será que eu faço parte desse grupo? Você tem esperança em fazer parte desta promessa? Isso é o ponto de reflexão nosso. Como que você hoje vê a crença em Jesus? Ele é só o que cura? Jesus para você é só aquele que faz milagres? É só aquele que abençoa? Ou ele é também o seu Senhor? Ele é também o teu Salvador? Ou ele é também alguém que merece o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão? Jesus é aquele que merece tudo de você? Ou ele é só o Jesus que muitas pessoas o têm por aí? Então, quando ele afirma eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o acesso singular, exclusivo, único, que vai levar você a Deus. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. Antes de nós iniciarmos a nossa pequena avaliação aqui da nossa aula, peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu like ou escreva porque você não está gostando, para que a gente possa melhorar. Compartilhe esse vídeo com alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você pode ser o instrumento de Deus para abençoar essa pessoa, tá bom? Deixe o seu comentário aí, para que nós possamos nos animar aí cada vez mais, né? Quanto mais participação, mais a gente sente que está surtindo efeito aí o nosso trabalho, tá bom? É importante para nós a sua avaliação. Nós falamos na primeira lição sobre o verbo que se fez carne. A nossa aula ela está ligada com o tema do apóstolo João, né? A visão que o apóstolo João, o olhar que o apóstolo João tinha a respeito de Jesus. Diferente dos outros apóstolos, que tinham uma visão, né, em outras fontes, João tinha uma visão de Jesus como o verbo de Deus encarnado, o próprio Deus habitando entre nós. Então, na primeira aula nós falamos sobre o verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Na segunda aula nós falamos sobre o novo nascimento, que acontece através da regeneração causada pelo Espírito Santo quando habita em nós. Nós falamos sobre a verdadeira adoração, que é feita em espírito e em verdade, e sobre Jesus, o verdadeiro pão que foi partido por nós. Falamos sobre Jesus, que é a verdade que liberta. Falamos sobre Jesus como o bom pastor e as suas ovelhas. Falamos sobre Jesus como a ressurreição e a vida. Falamos sobre, na lição antepassada, nós falamos sobre, ou a lição passada, nós falamos sobre uma lição de humildade que Jesus deu, já ali na véspera da sua condenação. E estamos ainda nesse período em que Jesus estava no cenáculo, porque hoje nós vamos falar sobre a expressão que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A lição de número 9, o caminho, a verdade e a vida. O texto base da nossa lição está em João, capítulo 14, versículo 1 a 15, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias ao meu Pai, e já desde agora conheceis o que tenho visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-me o Pai.
Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras? Credes, pois, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando perdides em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é basicamente o que nós vamos falar hoje. Uma situação em que Jesus vem da ceia, faz aquele trabalho de lavar os pés dos discípulos, nós falamos na aula passada, e só que o discurso de Jesus não acabou ali naquele ensinamento que ele traz para os discípulos sobre a questão da humildade. Ele faz um discurso aparentemente de despedida ali no capítulo 14, que nós lemos aqui, que se inicia lá desde do capítulo 13 de João, né? E nesse discurso ele oferece um consolo para os discípulos, quando ele afirma que após a sua morte, os discípulos não ficariam sozinhos. Olha que palavra interessante. Jesus estava caminhando para a crucificação, mas ele faz questão de deixar claro para os discípulos que ele estava indo para a crucificação, mas os discípulos não ficariam sozinhos. Nesse versículo 4, ele afirma para os discípulos, diz assim, olha, vocês sabem para onde eu vou. Mas aí Tomé responde, mas como que nós vamos saber, saber o caminho, se a gente não sabe para onde o Senhor vai? E Jesus disse, olha, vocês sabem para onde eu vou, vocês sabem o caminho. Eles falam, mas a gente não sabe de nada, não, o Senhor está falando aí, nós não sabemos o que o Senhor está falando. Né? E aí Jesus esclarece, porque a pergunta de Tomé é, como podemos saber o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aqui é muito interessante quando a gente observa essa fala de Jesus, que é anotada por João, porque João sempre ele aponta isso. Ele coloca lá, quando ele chega para Marta e fala, olha, eu sou a ressurreição. Não é que eu vou ressuscitar alguém, é que eu sou a ressurreição. Quando ele diz lá para os discípulos, eu sou o pão, não sou eu que vou mandar o pão, eu sou o pão. E agora ele diz assim, não sou eu que vou mostrar o caminho, ele diz, eu sou o caminho, eu que sou a verdade, eu que sou a vida. Ele é o único meio, o único caminho para que nós possamos alcançar o Pai. Ele é a única, a verdade que revela o Pai. E ele ele representa a verdadeira vida com Deus e a vida de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É um consolo num cenário de angústia. É claro que Jesus estava angustiado, e a Bíblia afirma isso, João 12, 27, 13, 21, ele estava angustiado. Ele tinha plena consciência que estava chegando a hora dele fazer a oferta maior que já houve no universo. E era ele que seria entregue na mão dos homens e em breve seria crucificado, seria morto, seria sepultado. Mas, surpreendentemente, mesmo nesse contexto de dor terrível, Jesus se dirige aos seus discípulos com um intuito de confortar esses seus discípulos. Apesar daquela pressão emocional, espiritual que ele enfrentava, ele então começa, ele revela que esse sofrimento pelo qual ele iria passar, na verdade, era para o bem. Esse sacrifício, essa dor, esse sofrimento que ele passaria, seria, na verdade, para o bem de toda a humanidade, não só dos discípulos. Então, aquilo que parecia derrota era, na verdade, a vitória, a
a verdadeira vitória sobre a morte estava na morte. Olha aqui, parece um contraste. Aquilo que parecia o fim trágico dos discípulos, na verdade era o começo de um novo povo, da igreja, do qual hoje nós pertencemos. Embora doloroso e angustiante o caminho a seguir, apontava para os discípulos e para o próprio Cristo um cenário glorioso, porque ia muito, muito, muito além daquele sacrifício. Então Jesus declara que o caminho para Deus, e é Ele, leva às moradas celestiais. Jesus é o caminho, e esse caminho leva as pessoas a retornar ao Pai, a morar novamente com o Pai. Essas moradas que estão preparadas para os seguidores de Cristo. Então a expressão a casa do meu Pai refere-se ao céu, um lugar de muitas habitações para os crentes fiéis em Cristo Jesus, segundo João 2,14, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então essa realidade espiritual futura, ela proporciona no cristão, ou deve proporcionar no cristão, uma esperança muito gloriosa para os santos. Então a igreja de Cristo, ela vive nessa expectativa da volta de Cristo. Apesar desses tempos trabalhosos que nós vivemos, e a gente sabe que é muito difícil, mas a promessa do arrebatamento da igreja, ela alegra os corações, ela anima a nossa fé, anima a nossa crença, o nosso coração, né, daqueles que são fiéis em Cristo. Então, a gente sabe que apesar de todas essas experiências difíceis, né, mais um pouquinho nós vamos experimentar o céu, porque Ele prometeu. Então, há uma pergunta, né? Será que seremos convocados? Será que você vai ser convocado nesse dia para nos reunir nesse maravilhoso encontro nos céus, conforme o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 5? Será que eu vou ser chamado? Será que eu faço parte desse grupo? Você tem esperança em fazer parte desta promessa? Isso é o ponto de reflexão nosso. Porque se ele veio para tudo isso, se ele apresenta um novo Consolador, se ele apresenta que a coisa vai melhorar, se ele apresenta que a morte dele é o sinal de que nós teremos a vitória sobre a morte eterna, se ele apresenta que a morte dele é o sinal de que nós vamos se reconectar com Deus, que temos moradas eternas com o Pai, mas será que eu estou enquadrado dentro desse perfil de ser arrebatado ou de ser levado para morar com Ele na glória? Fica essa reflexão para nós pensarmos, refletirmos aí, tá bom? Bom, Tomé, então, vamos falar aqui da dúvida de Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Diz ele. Como podemos saber o caminho? Tomé, nesse ponto aqui, ele é retratado aqui como um discípulo fiel, que estava ali, corajoso, que teve até coragem, né, de se manifestar suas dúvidas. E disse, Senhor, o Senhor está falando, mas eu não estou entendendo. O que o Senhor está falando com esse negócio de caminho? Como que nós podemos saber o caminho? Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que se Filipe, que andava junto com Jesus, que ouvia os ensinamentos de Jesus, que sabia de tudo que Jesus falava, ele tinha dúvida, na nossa caminhada cristã, é muito normal nós também termos dúvidas sobre alguma coisa. Só que como Tomé respondeu, ou recebeu essa resposta de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir as palavras de Deus a respeito das nossas dúvidas. E qual é o caminho? Jesus explica, o caminho é Jesus, Ele é o caminho. Mas pastor, como é que eu faço? Que religião que eu sigo? Que livro que eu leio? Que Jesus dá a dica, eu sou o caminho. Então, onde que nós encontramos sobre Jesus? Na sua palavra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o que nos conduz até Deus. É o que nos vai nos conduzir até Cristo, que nos conecta com Deus. Então, é a palavra, é a Bíblia Sagrada
que é a revelação de Deus para a humanidade. É a Bíblia Sagrada que nos revela, que nos mostra, que nos aponta para Cristo, e Cristo é o nosso Salvador. Então, Jesus é muito claro. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, diz ele. Essas incertezas é interessante, porque Pedro também não compreendia totalmente o lugar por onde Jesus falava que estava indo, né? João 13:36. Depois, mais à frente, Filipe fala: Jesus, mostra-me quem é o Pai. Eu não estou entendendo quem é o Pai. E é notável também que Pedro, Filipe, Tomé agora, eles ainda não tinham suas dúvidas bem esclarecidas por Jesus e também enfrentavam incertezas. Nós não somos diferentes deles. Certamente que haverá momentos que nós vamos sentir semelhante a eles, a Pedro, a Filipe, a Tomé. Só que nós devemos sempre escutar o que está na palavra de Deus para tirar os nossos enganos. Porque senão, se nós permanecermos enganados, nós teremos como exemplo Judas Iscariotes. No capítulo 13 de João, Jesus chega e já ao pôr a mesa ele disse: olha, um de vocês vão me trair. Tem um de vocês aqui que vai me trair. E essa pessoa era Judas Iscariotes, como nós sabemos, né? Seu discípulo. E Judas, ele acompanhou Jesus em tudo, como os outros discípulos. Inclusive ele era o tesoureiro da turma, uma pessoa de confiança. Mas só que ele não conseguiu interiorizar nele aqueles ensinamentos de Cristo. E por isso que ele, por não absorver a palavra, por não absorver os ensinamentos, ele não teve fé suficiente para entender que Cristo era de fato Filho de Deus, como João teve. Judas não conseguia ver isso em Jesus. Ele não reconhecia Jesus como Salvador, como o Redentor da humanidade pecadora. Ele não via desse jeito. A sua forma de ver Jesus se restringia naquelas questões sociais de curar pessoas, nas questões políticas, porque ele de repente achava que Jesus seria o libertador de Israel da opressão romana. Mas por meio desse ensinamento bíblico que está aí para nós aprender por meio de Judas, nós aprendemos nessa lição de Judas que nós não podemos dar importância ou não confundir as nossas prioridades na jornada de Cristo. Não misturar, não dar importância às coisas do mundo ou às coisas naturais, às coisas da vida, mais do que o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então, como que você hoje vê a crença em Jesus? Ele é só o que cura? Jesus para você é só aquele que faz milagres? É só aquele que abençoa? Ou ele é também o seu Senhor? Ele é também o teu Salvador? Ou ele é também alguém que merece o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão? Jesus é aquele que merece tudo de você? Ou ele é só o Jesus que muitas pessoas o têm por aí? Ele diz assim, ele diz para Tomé: eu sou o caminho. Essa expressão eu sou de Jesus, nós já falamos em outra lição, representa um título que revela essa natureza divina de Jesus. Então, quando ele afirma eu sou o caminho, ele está dizendo: eu sou o acesso singular, exclusivo, único, que vai levar você a Deus. Não há outro. Eu sou. Ele não diz eu talvez seja, ou pode ser que eu seja, eu sou uma alternativa. Ele diz não, eu sou, não tem outro. Né? Então não é possível conhecer Deus, ter comunhão com Deus e dizer que não crê em Jesus como seu Salvador, ou não ter ou fora, né, desse caminho que Jesus oferece. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o Filho. Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como se chegar a Deus. Então esse pronome eu que Jesus usa aí, presente nessa expressão, indica que nós somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas, aliás, não somos salvos por esses princípios ou por essas forças espirituais, por
preceitos que a gente segue por... Não, o caminho é pela pessoa chamada Jesus. Não tem outro mecanismo para nos levar a Deus. E aí eu vou repetir uma fala que eu falo aqui, e talvez me perdoe aí você, que talvez seja de uma outra denominação, que faça assim, mas vai aí a minha dica. Alguém que se ofereceu para morrer por você e pagar por todos os teus pecados. Se você hoje está vivo, se você hoje tem direito de vida eterna, se você hoje tem direito de alcançar o céu, foi porque essa pessoa se entregou para pagar os teus pecados. Então não é possível que alguém chegue e diga, olha, para que o seu pecado seja pago, você precisa primeiro fazer isso para depois crer em Jesus. Se você guardar esse dia, se você usar esse objeto, se você fizer aquela coisa, se você oferecer esse sacrifício, você vai ser salvo. Não. Ser salvo, Jesus deixa claro, o caminho sou eu. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Passa por mim. Então, é por meio dessa obra redentora que Jesus fez no Calvário, de nos redimir, de nos reconectar com Deus, é que foi aberto esse vivo e novo caminho para nos guiar até Deus, conforme Hebreus 10, 19 e 20. Um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem outro. 1 Timóteo 2 e 5. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou uma fração da verdade ou um meio pelo qual a gente alcance a verdade, mas sim ele é toda a verdade em si mesmo. De forma bem clara, João coloca aqui no seu evangelho essa verdade suprema que se revela através da encarnação de Jesus Cristo. A verdade absoluta, imutável, incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo Jesus. Por isso, Jesus é a personificação da verdade, a verdade em forma de pessoas, que o ser humano precisa conhecer. Uma verdade que é Jesus, capaz de se opor às mentiras e derrubar as falsidades que estão no mundo aí hoje tomando conta. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. Tem pessoas procurando em fontes erradas. Batem a cabeça e não encontra. Sabe por quê? Jesus, quando aparece o apóstolo Paulo, diz assim, Saulo, né? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? E, traduzindo aqui no nosso português, pessoas estão dando murro em ponta de faca por aí. Não funciona. O caminho é só um. Ele é Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E por fim, ele diz, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não é essa existência física, né? Mas a vida aqui é aquela que contrapõe a morte espiritual, por meio da vida eterna. Então, a vida aqui, ele diz, eu sou o caminho da vida eterna. Eu sou aquele que pode te dar vida eterna. Sou eu que posso te levar para as moradas eternas. Sou eu que posso te conduzir. E essa condução, essa vida só pode ser concedida por Jesus. Ele é a vida. Então, está se referindo à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora de Cristo lá no Calvário. É essa a vida que ele oferece para nós. Então, essa realidade espiritual, ela ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5 e 26. Ele diz, eu dou, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida porque eu tenho o poder de dar a vida e tenho o poder de tomar a vida. Que lindo, né? Então, Jesus, ele é tanto a fonte da vida, quanto o doador da vida eterna. Como escaparemos nós se a gente não entrar por este caminho? Se nós não entendermos essa verdade, onde encontraremos a vida? Certa oportunidade, Jesus fala para os seus discípulos, os discípulos reclamam, Senhor, sua palavra está muito dura, as pessoas estão indo embora, e Jesus fala, vocês querem ir também? Então Pedro diz assim, mas para onde a gente vai?
se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só Ele tem. Muito bem, chegamos aí ao final do nosso resumo aí, dessa nossa nona aula, o caminho, a verdade e a vida, baseada em João 14, 1 a 15. Reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida vai nos oferecer uma oportunidade de esclarecer muitas dúvidas e incertezas em nossos corações. Ter Jesus como o nosso caminho, como a verdade, a vida, né? Como o caminho, a verdade e a vida, vai nos proporcionar um consolo nos momentos difíceis da nossa vida. É através dele, Jesus, que podemos conhecer o Pai, experimentar a verdadeira liberdade e sermos reconciliados em comunhão com ele. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e imensurável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com a tua casa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo.